igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada coração. Amém? Amém. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá no livro de Jó, capítulo 17, versículo 9. Jó 17, 9. Diz assim a palavra do nosso Deus: mas os justos se manterão firmes em seus caminhos, e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais fortes. Essa é um pequeno versículo que Jó ele falou. E eu creio que para Jó, nesse momento que ele falou esse versículo, não estava tão fácil, né? Às vezes a gente acha que o nosso problema é tão grande e não sabemos que o problema do nosso irmão é maior do que o nosso. E Jó ele falou esse versículo que nós vamos manter firmes nos nossos caminhos. O que é manter firme nos caminhos? É manter firme na palavra do nosso Deus, e que assim, dia após dia, nós vamos nos manter mais fortes na presença do nosso Senhor. Amém? Que os irmãos possam neste momento se entregar mesmo na presença do nosso Deus, porque é Ele que merece toda a honra e toda a glória. Tudo é para Ele, tudo é por Ele. Orando nessa noite, fazendo a nossa oração, entregando ao Senhor o culto, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esta oportunidade. Deus, eu venho pedir ao Senhor, ó Pai, que neste momento o Senhor venha falar conosco. Nós já sabemos, ó Pai, que a Tua presença ela já se faz aqui neste lugar. Deus, eu peço ao Senhor, ó Pai, que a nossa memória ela venha, Pai querido, estar, ó Pai, no intuito, Pai, de servir, ó Pai, de ouvir a Tua palavra, de exaltar o nome do Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, usa o ministério de louvor. Que o Senhor venha, Pai querido, falar através da adoração. Pai, que nós possamos entregar, ó Pai, a nossa verdadeira adoração ao Senhor, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Receba, Pai, o nosso louvor, receba a nossa adoração e fala conosco nesta noite. Aquilo, Pai, que nós precisamos de ouvir, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós necessitamos, ó Pai, de aprender e de cada dia, Pai querido, Pai amado, aprender um pouco mais da Tua palavra. Essa é a oração que nós fazemos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém? Receba o grupo de louvor aplaudindo, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Boa noite, a graça e a paz dos nossos eternos e soberanos Jesus Cristo. Amém. Nós temos adoradores neste lugar. Amém. O professor de teologia mandou algo hoje no grupo de teologia interessante. O Senhor não está à procura. Uma igreja edificada, uma igreja santificada, não é uma igreja numerosa. É uma igreja que está dentro do fundamento da palavra de Deus. Não adianta nós ter aqui 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil pessoas, mas se nós não estivermos dentro do fundamento, dentro da palavra de Deus, se nós não viemos aqui com o intuito de adorar, de glorificar, de exaltar o Senhor, deixa eu te dizer uma coisa, melhor nem vir. Mas quando nós saímos do nosso lar, da nossa casa, da nossa zona de conforto, é para prostrarmos diante do Senhor, para que Ele venha agradar, para que Ele venha nos abençoar e nos santificar com o Teu poder, com a Tua unção, com a Tua glória. E nessa noite, eu peço só uma coisa para você: esquece dos seus problemas, esquece das suas tribulações, esquece das suas aflições. Eu estava lendo uma passagem na Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 4, que fala que uma mulher, ela era rica, e ela hospedou um profeta, e quando ela menos esperava, o profeta profetizou na vida dela uma criança, e ela falou: não iluda sua serva, e ela teve essa criança, e essa criança morreu. Quando essa criança morreu, ela não contou nem para o esposo dela que a criança morreu. Ela falou: eu vou até o profeta. E o mais interessante é que quando o servo do profeta foi de encontro a essa mulher,
e perguntou para ela assim: o que aconteceu? Você está bem? Estou bem. Teu filho está bem? Está bem, sabendo que o filho dela estava morto. E seu marido está bem. Irmão, não sei como a situação está, mas eu tenho algo para dizer da parte de Deus na sua vida. Você está bem porque você está no lugar certo. Glória a Deus. Jesus está aqui. Aleluia. Agora, como você vai sair? Depende de você. A forma e a vitória, ela depende de como você adora e de como você recebe a palavra de Deus nessa noite. Pede o Senhor para te santificar. Tirar a impureza, talvez tenha um pecado, tem algo aí que precisa ser santificado. Xarabassuri de puta lalalabagas. Oriés fanagas suridi cantaramanas. Você não tem como ter intimidade com Deus e nem ver Ele. Santifica-me, purifica-me, Senhor. Sem santificação ninguém verá a Ti. E eu quero Te ver, Te adorar.
Exalta o nome do Senhor. Uma coisa, um dia eu estava questionando a Deus. Não tem como você entrar dentro do mar e sair seco. Não tem como. Eu estava perguntando a Deus como que as pessoas conseguem entrar para dentro de um templo, porque isso aqui é um templo, a igreja é você. É onde há uma manifestação do Espírito Santo. E a pessoa consegue ir embora e dizer assim: eu não senti nada. Aí eu digo para você: você está morto. Não fisicamente, mas espiritual. Mas eu vou te dizer algo para poder alegrar e arder o teu coração. Você já vai começar a quebrar esse gigante hoje, porque você não vai sair daqui da mesma maneira que você deu. Pede para o Senhor, pede algo para Ele, com todo o teu coração Ele vai te conceder, porque a palavra dele diz que tudo que pedir crendo, recebereis. O engraçado é que quando Ele diz assim: olha, eu sou, olha que interessante, qual é o nome que você vai dizer? Fala para Ele que é eu sou. Eu sou o que você precisa. Eu sou o que você necessita nessa noite. Fala para Ele. Não faz igual aquela mulher. Fala para quem é devido. E a presença dele é real neste lugar. Que os meus pés estejam em
Começa a adorar, começa a falar para Ele. Fala para Ele que a tua graça não basta. Mas fala verdadeiramente. Aí que pode dizer que ele tem o privilégio hoje de estar numa igreja de 3.000 membros. Não é a quantidade que atrai a presença. O que atrai a presença é a entrega. Eu tenho reparado que nos cultos essa igreja tem se entregado. Por isso que o Satanás, o inimigo, está furioso. E eu tenho uma notícia ruim para ele vai ficar mais furioso. Aleluia. Porque a minha preocupação não é numa igreja numerosa diante de Deus. Deus conhece o som do meu coração, mas é uma igreja que procura adorar o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. É uma igreja que procura ser testemunha aonde que ela colocar os pés, ela ser testemunha do Deus vivo. Rasga o seu coração nesse momento, irmão. O fogo queima em mim, amo por mais de ti. Eu quero muito mais. Eu preciso ir além. Tu abre a tua boca e vai além. Se quer algo novo, só abre a boca, você vai receber. Preciso de um renovo. Meu coração quer mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo. Eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu vou ser você e eu.
você agora vai fazer diferente. Não sei o tamanho da tua dor, não sei o tamanho da sua necessidade, não sei o tamanho do seu problema, mas se Jesus estivesse aqui agora, eu fico imaginando comigo, vem comigo, pastor Cristiano, eu fico imaginando quando Bartimeu sabia que viu um homem que poderia mudar a sua história. Eu duvido que ele ficou assim, Jesus, Jesus. Não, a Bíblia diz que ele incomodou, que o povo falou para ele, está incomodando, e eu fico imaginando comigo, quanto mais eles falavam, para que você está incomodando, mais ele gritava. E eu tenho uma notícia para você, quando você clama esse nome, algo sobrenatural acontece na sua vida. Então quem é que você quer ver? Quem você quer ver? Esses dias eu não sei se eu estou passando pelo vale, se eu estou passando pelo deserto, mas eu sei que eu estou passando, ainda bem que eu estou passando, não estou parado. O importante é que eu estou passando. E domingo eu vou repetir de novo, deu 5 horas da tarde, eu gritei minha esposa, falei, Liliane, que é normal ficar gritando ela. Antes era a Raquel, levaram minha Raquel, então ela escuta dobrada agora. Era dividido, né? Raquel e Liliane, agora é só a Liliane. Eu ia falar para ela assim, louva, ministra no meu lugar. Aí algo brandou dentro de mim. Louvar o Senhor só nos momentos fáceis. Louvar o Senhor só quando as bênçãos estão nas tuas mãos é muito fácil. Aí eu falei assim, comigo mesmo, que miserável de homem que eu sou. Porque se eu disse para ele que a minha vida é dele, não importa a situação que eu esteja, eu tenho que adorar. Eu não sei como você está hoje. Se mesmo que você tenha que chorar, mesmo que você não vai conseguir cantar, só vai chorar, o choro é louvor. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva, Pai, as minhas
bate meu coração, porque eu estou dessa forma. Eu não tenho vergonha de falar como a porta dessa igreja, eu estou dessa forma. Ó Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano não carente. Pai, nós somos carentes da tua presença, por isso nós estamos aqui. Quero teu poder. Nós precisamos do Senhor. E ainda pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Eu vou chorar, eu vou chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Te servir, não importa. Não importa se tu por isso a Bíblia era tão verdadeira. Ela fala que o justo, o nosso choro pode durar uma noite, mas a nossa alegria ela vem pela manhã com Cristo. Sou eterno dependente, ser humano não carente de mim. Estou de novo aqui e quero teu poder. E ainda pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é melhor do que Aleluia! Exaltado é o nome do Deus vivo. Aleluia. A graça e a paz, amém? Amém. Fique à vontade, tome o seu assento. Vamos para o aviso. Preste bastante atenção, porque eu tenho certeza que o Senhor tem algo nessa noite
uma palavra, nós já louvamos, nós engrandecemos o nome dele. E a gente vamos dar o aviso, vamos partir para a palavra. Eu tenho certeza que nessa noite, cativos, cadeados vão ser quebrados no nome do Senhor Jesus. O gigante vai cair, amém? Antes de eu dar o aviso, deixa eu compartilhar algo com a igreja. Hoje eu tive a infelicidade, nada contra quem está lá, mas eu tive a infelicidade em 2 lugares hoje que eu não queria ter ido, mas eu fui em 2 penitenciárias hoje, na José Alckmin e na PPP, e lá eu vi algumas situações que eu comecei a agradecer a Deus. Falei: Deus, obrigado pela sua liberdade, obrigado que o Senhor nos traga essa liberdade. E eu vi ali algumas situações naquele presídio, eu ficava olhando assim, falando assim: Deus, no mundo espiritual é da mesma forma. Quantas vezes Satanás tem humilhado, quantas vezes Satanás tem pisado, porque está preso no mundo espiritual. Mas no nome do Senhor Jesus, esse gigante vai cair no nome do Senhor, amém? Aviso: sexta-feira, escola de líderes, às 19h30. Depois da escola de líderes a gente tem um discipulado, mais oração, que tem sido uma bênção, às 21 horas. Vem compartilhar, vem aprender algo da parte de Deus, vem sair daqui com a palavra dada dos nossos líderes espirituais, para que nós possamos estar mais conectados com a presença do soberano, amém? Sábado tem reunião com os jovens, às 19h30, amém, jovens? 19h30, sábado tem reunião com todos os jovens. Domingo pela manhã tem o culto de Santa Ceia, às 9 horas da manhã. Domingo também tem escola de líderes normal, tem culto de Santa Ceia à noite também, às 19 horas. Venha ceiar com o Senhor, principalmente os líderes, não falte, amém? Os irmãos que pegarem a primícia, por favor, trazerem, irmãos, não esqueçam de trazer as primícias no nome do Senhor Jesus. Mas, por favor, não leve seus filhos para a salinha, as professoras irão buscar, amém? Vai buscar e vai trazer, porque ali o corredor, você já viu que é apertado, e ao mesmo tempo que tem gente querendo entrar, tem gente querendo sair, e no fim, bola no meio de campo todo, fica uma bagunça ali no corredor. Não precisa ir lá, as professoras vão buscar os seus filhos, depois vão trazer de volta, tá ok? A única saída que tem é por essa, então pode ficar tranquilo, que eles vão sair por ali, amém? Segunda-feira é o último dia para entrar no seminário teológico, mas começa às 19 horas. Tem limitação de vaga, apóstolo? Ou não? Tem limite de vagas? Acabou já? Então não tem, amém? É somente os alunos que já iniciaram. As camisas do encontro chegaram, procura o Alessandro, amém? O Alessandro é esse irmão aqui, e as camisas já chegaram, é R$25. Você entrega os R$25 que ele te entrega a camisa. Simples assim, amém? Simples e objetivo. Dinheiro e a camisa, todo mundo feliz, amém? Coloque sobre os seus pés. Nós já louvamos, nós agradecemos o Senhor, nós já convidamos a presença dele para esse lugar. Agora é a hora dele falar comigo e falar com você, amém? Aplauda o Senhor pela vida do pastor Cristiano, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Aleluia. Glória a Deus. Amém e amém. Aplauda o Senhor, amém? Glória a Deus. Amém, amados? Amém ou não amém? Amém! Quem está vivo aí dá um glória a Deus. Glória a Deus, Ele é maravilhoso. Amado, Ele é digno de toda honra, toda glória e também de todo louvor. Amados, eu costumo dizer que tem lugares aonde a gente chega e a gente sente a presença do Senhor. E entrando, amado, neste lugar, nessa noite, nós podemos sentir a presença do Senhor neste lugar. Essa casa, amada, ela foi separada para adorar ao Senhor. Essa casa, amado, Deus separou para que nós possamos nos reunir e glorificar o nome dEle. Porque todas as vezes que eu venho pregar neste lugar, entenda, não é você que é abençoado, sou eu que sou abençoado neste lugar. Porque, amado, nós entendemos que aonde o Senhor está, e Ele está neste lugar. Aleluia. Ele está, amado, sobre a sua vida. Aleluia. E nesta noite, antes de ler o texto, amado, quero que você entenda algo. Quando o apóstolo estava ministrando o louvor,
E eu tinha aqui separado a palavra, mas Deus, querido, falou nítido ao meu coração, para que você possa derrubar o gigante que venha contra a sua vida. O gigante, amado, eu não sei em qual área que ele tem se levantado contra a sua vida, mas esse gigante, amado, ele vai cair, ele vai ser derrubado. Entenda, amado, nessa noite, quando a presença de Deus estiver sobre a sua vida, aleluia. Então, amado, entenda, se eu e você, se nós tivermos a presença do Eterno sobre a nossa vida, o gigante ele não vai resistir, porque a palavra de Deus nos diz que maior é aquele que está conosco. Maior, amado, é aquele que está sobre a minha vida. Maior, amado, é aquele também que está sobre a sua vida. E abre a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, aleluias, no capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 24. Aleluia. Glória a Deus. Amém ou não amém, amados? Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 24. Aleluia. Glória a Deus. Toda honra, toda glória, amado, ela é dada ao Senhor, o Senhor dos exércitos. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, fala misericórdia. Deus tem, fica tranquilo. Para te ajudar, o livro de 1 Samuel, bem fácil, ele fica antes de 2 Samuel. Ajudei demais, né, gente? Então, você vai achar o 2 Samuel, você volta em 1 Samuel. Aleluia. Capítulo 17, versículo 24. E você, amado, que não trouxe a sua espada, você vai nessa noite receber a unção da girafa. Sabe como é que é a unção da girafa, apóstolo? Você vai colar em um crente que está do seu lado e erguer esse pescoção seu e ó, colar no irmão aí, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém. Como é que nós vamos derrubar o gigante desarmado? Fica difícil. Mas abre a sua Bíblia, 1 Samuel 17, 24, que diz o seguinte, amado: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugia de diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, e quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a sua filha, e a casa de seu pai, olha só, isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo o Eliabe, seu irmão mais velho, falar, aqueles homens acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Querido, coloque a sua Bíblia sobre o seu banco. O irmão Éder já orou, e nós queremos orar uma vez mais. E nessa noite, amado, eu não sei como você entrou nesse lugar. Eu não sei, amado, com qual perspectiva que você entrou nessa casa nessa noite. Eu também não sei, amado, qual é o gigante que tem afrontado a sua vida. Eu não sei, amado, qual é o gigante que tem afrontado o seu ministério. Eu não sei, amado, qual é o gigante que tem afrontado a sua família. Mas eu sei, amado, de uma coisa: do mesmo modo
que esse gigante se levantou, ele vai cair na autoridade, amado, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feche teus olhos, soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai. Pai amado, nós adoramos ao teu santo nome neste lugar, Pai, porque nós sabemos que neste lugar somente o Senhor, amado, é digno de toda honra. Somente o Senhor, ó Pai, é digno de toda a glória. E nesta noite, Senhor, nós colocamos em tuas mãos a tua palavra. Nós colocamos, ó Pai, em tuas mãos as nossas vidas. Nós colocamos, ó Pai, em tuas mãos o anseio da nossa alma. E nós pedimos ao Senhor, amado Deus, que a tua presença, Senhor, ela seja conosco, ela seja, Deus, sobre a nossa vida. Oh Pai, porque a tua palavra nos diz que agindo o Senhor, ninguém, absolutamente ninguém, pode impedir. E nessa noite nós pedimos ao Senhor que venha agir, ó Pai, em nosso favor. Que o Senhor nessa noite venha fazer em nós o teu querer, amado Deus, e a tua vontade. E nós cremos, ó Pai, e profetizamos que nesta noite o gigante, amado Deus, que tem se levantado contra a nossa vida, ele vai se tomar, ó Pai, na autoridade do teu nome. Porque nada, amado Deus, absolutamente nada fica em pé diante da tua presença. E pedimos, ó Pai, fale com a tua igreja, desperta, amado Deus, a tua noiva, desperta, amado Deus, de uma forma tremenda e poderosa, para que nós, ó Pai, possamos continuar a avançar na tua presença, a romper, amado Deus, na tua presença, e que o Senhor, ó Pai, venha ser exaltado, glorificado e adorado neste lugar. Deus, nós colocamos em tuas mãos a tua palavra. Fala conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas fala, Pai, conforme o teu querer e também a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor, querido. Aleluia. Glória a Deus. Pai amado, tomar o seu assento. Deus, ele é maravilhoso. E eu creio, amado, que homens de Deus já subiu neste lugar, ministrando, amado querido, nesta campanha. E eu creio que Deus já ministrou ao seu coração. Eu creio, amado, que alguns gigantes já tombou. Mas, amado, eu quero dizer para você nessa noite. Certa vez eu estava ministrando essa história de Davi. Eu não quero ficar muito preso nessa noite à história. Eu creio que você já conhece a história de Davi. Eu creio, amado, que você conhece a Davi. Mas nessa noite eu não quero falar somente da história de Davi. Eu quero falar, amado, sobre um Deus que estava sobre a vida de Davi, a qual Davi, amado, tinha a presença dele sobre a sua vida. É isso, amado, que nós queremos ministrar. E agora eu pergunto para você, meu querido, o que seria de Davi? Pastor, apóstolo, antes, pastores, irmãos que aqui estão, o que seria de Davi se não fosse Golias? Já reparou, irmão? O que seria de Davi se não fosse esse gigante? Davi, amado, ele enfrentou aquele gigante. E sabe o que o gigante, ele foi na vida de Davi? Uma promoção. O nome de Davi foi conhecido por causa de um gigante. Então quando o gigante, amado, se levanta contra a nossa vida, amado, é mais um momento para que eu e você nós vamos entender que Deus, amado, ele quer nos levar a um patamar mais alto. Deus quer nos levar, amado, a um nível maior na presença dele. Por isso eu não posso, apóstolo, desprezar os gigantes que vêm contra a minha vida. Quando o gigante, amado, vem contra a minha vida, eu falo, oh Deus, muito obrigado. E a gente entra em deserto, sai do deserto, vai para o vale, e sai do vale e entra para o deserto de novo. E o gigante levanta, se derruba, vem outro gigante. O primeiro gigante da vida de Davi foi apenas a promoção. Depois desse veio outros. Mas, amado, nós queremos falar nesta noite. E eu quero que você repete para o irmão que está à sua direita e à sua esquerda. Fala assim com ele: meu irmão ou minha irmã. Meu irmão. Não, mas pelo amor de Deus, fala igual profeta, irmão. Fala igual apóstolo nessa noite.
Fala assim, meu irmão ou minha irmã, o Senhor te chamou para que você possa fazer a diferença na presença dele. Aleluia. Você pode aplaudir. Aleluia. Glória a Deus. Oh, amado, Deus te chamou para que você possa fazer a diferença na presença dele. Imagine você a história, querido, que nós lemos aqui. Você ouviu, amado, a história de Davi no capítulo 17 de 1 Samuel. E aqui fala no versículo 24: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Aquele gigante se levantou, amado, contra o povo de Israel. E aquele gigante zombava, aquele gigante falava, ele ria do povo de Israel. Até que chega um homem na história, um homem que ninguém dava nada por ele, um pequeno Davi, mas um homem, amado, que você tem que entender que ele tinha a presença de Deus sobre a vida dele. E Davi também entendeu que ele foi chamado por Deus, como eu e você, amado, para fazer a diferença na presença do Senhor. Eu não fui chamado, amado, para ser um telespectador. Eu não fui chamado apenas para vir neste lugar, me assentar em um banco e ir embora, não. Eu fui chamado, você, amado, foi chamado para fazer a diferença, de derrubar, amado, gigantes na presença do Senhor. E Davi, amado, entendeu esse propósito. E aqui, amado, nós vamos discorrer um pouquinho sobre essa história. E eu quero que você entenda, amado, como Deus usou a vida de um pequeno homem. Porque, amado, a palavra de Deus fala que convém que ele cresça. Amado, convém que o Senhor cresça sobre a nossa vida. E que nós, amado, venhamos diminuir cada vez mais. Porque o que eu, o que você, o que nós precisamos para derrubar o gigante é a presença. É a presença de Deus. É a presença, amado, do Eterno sobre a nossa vida. O que vai fazer, amado, que o gigante caia sobre a sua vida, não é se você louva muito bem, não é se você tem uma voz muito bonita, não é, amado, se você prega muito bem. O que vai fazer que o gigante caia diante, amado, de você, diante da sua vida, é por causa da presença do Eterno, amado, sobre a nossa vida. Aleluia. Amado, o gigante cai, o gigante se levanta, mas ele cai quando eu e você, nós temos a presença de Deus sobre a nossa vida. Glória a Deus. Amado, essa história de Davi é uma das histórias mais lindas de toda a Bíblia. Davi, todos conhecem a história. O homem que errou, o homem que pecou, o homem que teve as suas falhas, como eu e você, como nós temos que ter as nossas falhas. Nenhum de nós, como Davi, nenhum de nós, amados, somos perfeitos. Nós temos falhas, temos debilidades na nossa vida, falhamos, querido, na nossa caminhada, porque só existe um homem perfeito que passou por essa terra, e não é o pastor Cristiano, não é a pastora Liliane, não é o apóstolo Anjo. O único perfeito, amado, que passou por essa terra se chama Jesus Cristo de Nazaré, aquele que é digno de honra e de glória. Davi, amado, sendo este homem valente, Davi errou, Davi pecou, Davi cometeu homicídio. Olha o homem que Deus usava, mas era um homem também que sabia se arrepender. Era um homem que sabia, amado, se dobrar diante da grandeza do seu Deus. E Deus, amado, Ele não despreza um coração contrito. E Deus, como usou a vida de Davi para fazer a diferença na sua época, Ele vai usar hoje, em 2018, a minha, amada, e também a sua vida, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Muitos olharam para você no início da sua caminhada e disseram que não ia ter como. Muitos olharam para o Eva e falaram: misericórdia, não vai dar, tenta fazer outra coisa. Com o pastor, eu creio que foi a mesma coisa. Muitos falaram: pastor, tenta fazer outra, não dá.
Irmãos, quando eu aceitei Jesus, tinha uma certa irmã que falou assim: esse aqui não vai dar em nada. E eu falei: sangue de Jesus, tem misericórdia. Mas meu pai já não acredita em mim. Minha família, eu sou uma derrota. Aí eu chego na igreja e o pessoal fala que eu não vou dar em nada. Eu falei assim: quem poderá me salvar? Não é o Chapolin Colorado. Quem poderá me salvar? É somente Deus. E eu, amado, nós temos que entender que nós vamos caminhar. Que muitas vezes as pessoas não vão dar nada por mim, não vão dar nada por você. Só que aquele, amado, que nos resgatou do império das trevas, ele acredita, amado, em mim. Ele acredita, amado, também em você. E ele te trouxe a este lugar nessa noite, para você entender, amado, em nome de Jesus Cristo, que ele está te levantando para você derrubar gigantes, amado, na sua caminhada. Porque muitos, amados, do nosso meio que aqui estão, e eu também, já aconteceu isso comigo. Nós começamos a caminhar, e quando você começa a caminhar com Deus, sempre levanta um gigante, né? É um gigante dentro da família, é um gigante dentro da empresa, é um gigante querido na escola. Todas as áreas se levantam um gigante, não tem como correr. E quando nós aceitamos a Cristo e começamos a caminhar com Ele, os gigantes se levantam. E muitos, o que faz? A caminhada não é do jeito que eu esperava. Eu pensei que era mais fácil. Eu pensei que com Jesus é só alegria, com Jesus é só vitória. Tem um menino que fala que com Jesus é só vitória. Irmãos, tem deserto, tem luta, tem dificuldade, tem problema, mas os gigantes, como eu falei no início, eles se levantam contra a nossa vida, irmão, para nos promover. O gigante se levanta contra a nossa vida, para que nós podemos, amado, em nome de Jesus, subir mais um degrau na presença do Senhor. Aleluia. O que traz intimidade, amado, para a vida do homem, para a vida da mulher de Deus? São os gigantes. Se o gigante não vier, irmão, nós ficamos tranquilos, deixamos de orar. Hoje não dá para orar não. Apóstolo, está tudo tranquilo, eu vou para a pizzaria, eu vou jogar um futebol, está tudo tranquilo, amado. Mas quando o gigante se levanta, é neguinho que levanta 3 horas da manhã, nunca acordou na vida dele, começa a acordar todo dia 3 horas, liga para o apóstolo, que hora que é a oração, que hora que é o culto, que hora que é a consagração. Por que o gigante se levantou? Amado, porque se o gigante não se levantar, nós ficamos acomodados, tranquilos, descansados. Não, está tudo muito bom, está tudo muito tranquilo, eu vou continuar a minha caminhada sem compromisso nenhum com Deus. Mas quando as lutas vêm, quando o gigante se levanta, amado, o que é que nós queremos? Nos humilharmos na presença do Senhor. O que nós queremos, amado, é a presença do Senhor sobre a nossa vida, porque o gigante se levantou. O povo de Israel estava diante, amado, daquele gigante. Eu quero que você entenda nessa noite por que Davi, ele conseguiu enfrentar Golias quando o exército de Israel estava recuando de medo. A Bíblia fala que o exército estava recuando porque tinha medo. Olhou aquele gigante e se amedrontou. E muitas vezes, amado, na nossa caminhada, nós olhamos o gigante, olhamos os problemas que vêm contra a nossa vida, e o que é que nós fazemos? Em vez de avançar, nós começamos a quê? A recuar. Entenda, o gigante, ele vem contra a sua vida, não é para você recuar, é para você, amado, continuar avançando, é para você continuar marchando, amado, na presença do Senhor. E eu quero falar de alguns detalhes, amado, que diferenciou Davi de outros. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Quando Deus, amado, Ele nos chama para a tua obra. E quem aqui crê que tem um chamado de Deus? Aleluia. Quando Deus, se você entende que você tem um chamado de Deus, creia, amado. Pode levantar os gigantes que quiser contra a sua vida, pode vir a luta que quiser contra a sua vida, você vai avançar. Porque além de um chamado, além do chamado de Deus, você entende que você tem hoje a presença do Eterno sobre a sua vida. E isso vai fazer, amado, toda a diferença na sua caminhada. Eu quero falar, amado, desses detalhes que
diferenciou a vida de Davi de outros. O primeiro ponto, o primeiro detalhe é que Davi tinha perspectiva. Tem dia que eu enrolo para falar esse negócio, hoje saiu certinho, graças a Deus. Não vou nem repetir para não ter problema. Então Davi, ele tinha perspectiva. Amém ou não amém? Ele enxergou, querido, oportunidades. E quando nós caminhamos para Jesus, comigo foi assim. Quando eu aceitei Jesus, eu enxerguei oportunidades. Eu falei assim, ó, eu estava igual a Tiririca, pior que estava não ia ficar. Vida toda derrotada, problema, cheio de dificuldade. Aí quando eu aceitei Jesus, eu enxerguei uma oportunidade. Eu falei assim, ó, piorar não tem jeito. Se melhorar um pouco já está bom. E quando eu comecei, querido, a caminhar com Jesus, as coisas começaram a melhorar no primeiro momento. E eu falei, não, esse negócio de Deus é bom mesmo, né? As pessoas começam a acreditar mais na gente. No primeiro momento, meu pai olhou para mim e disse, essa febre aí não dura 15 dias. Eu duvido que você vai parar de beber, que você vai parar de pertencer àquela torcida organizada. Eu duvido que você vai parar de pinchar. O pastor era pinchador, irmão. Sangue de Jesus para ter misericórdia. É muito tempo atrás, tá? Está convertido, lavado, enxaguado pelo sangue de Deus. Aleluia! Mas ali, amado, eu vi uma perspectiva. Eu enxerguei, amado, uma oportunidade. Eu falei, não, eu vou segurar com esse Deus. Eu vou caminhar com esse Senhor. Aí começou a vir as lutas. Começou, amado, a vir as dificuldades. E imagine você, irmãos, aceitei Jesus no ano de 2000. Não conseguia falar, apóstolo. Tinha vergonha de falar em público. E um dia levantou um profeta de Deus e falou assim, Deus vai te usar. Pulando a palavra, tá rindo da minha cara, não é base não. Eu tive uma oportunidade, quando eu aceitei Jesus, tem muito tempo, irmão. Era aquele negócio de dar oportunidade para dar oportunidade. Eu recebi uma oportunidade, irmão. Misericórdia. Imagina um homem que tremia. E eu fiquei assim. E tentava segurar o microfone. E quanto mais eu segurava, mais eu tremia. E quando eu bobeei, amado, o microfone bateu na ponta do meu dente. As crianças fez do jeito que você fez. Ele estava cheio de criança. Tudo começaram a rir. E dá aquele barulho. Eu falei, meu Deus, que obra é essa? O primeiro gigante levantou contra mim, foi o microfone. Tem misericórdia. Amado, mas Davi, ele enxergou uma perspectiva, uma oportunidade. E a palavra, amado, aqui diz, e dizia no versículo 25, uns aos outros, viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel, a quem matar o rei, olha só, irmão, o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Imagina um gigante levantando quando a sua vida, grandão. E alguém falar com você, se você derrubar aquele gigante, você está isento de impostos. Você vai parar de pagar IPVA, IPTU. Aí, meu irmão, eu derrubava qualquer gigante em nome de Jesus, não. Imagina Davi, ele olhou aquela oportunidade e disse, eu não vou perder essa oportunidade de jeito nenhum. Eu vou isentar a minha vida desse imposto. Então, amado, Davi, ele tinha uma perspectiva. Ele olhou e enxergou uma oportunidade. Ele olhou aquele gigante afrontando o povo. E quando falaram isso para ele, falou assim, apóstolo, eu não vou perder essa oportunidade de jeito nenhum. Imagina, muitos do povo de Israel estavam olhando o tamanho do gigante. Davi não, Davi falou assim, o gigante realmente ele é grande. Vitelo, quase 3 metros de altura. Mas creio eu, irmão, que Davi olhou para aquele gigante. E aquele gigante, se ele era muito grande, pastor Rafael já pregou aqui. Quem lembra do pastor Rafael? Imagina a cabeça do pastor Rafael, imagina de Golias, irmão. Eu sempre brinco com o pastor Rafael lá na IBTA, que ele é um dos cabeças da igreja. Que cabeça abençoada. Imagine você a cabeça de Golias, irmão. E Davi olhou aquele cabeção, aquela lua, e aquela testa daquele tamanho. Eu não vou perder essa oportunidade nenhuma. Eu vou derrubar esse gigante. Eu vou derrubar esse gigante na autoridade do nome do Senhor. Ei, meu gigante, você vem contra mim com isso, com isso, com isso e com aquilo outro. Mas eu vou para cima de você na força do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. E você vai tomar. E Davi, enxergando, amado, essa oportunidade,
ele foi para cima daquele gigante. Mas a segunda coisa que diferencia Davi de outro é os métodos. Querido, Davi decidiu usar armas que ele sabia que iria funcionar. Quiser dar uma roupa para Davi, apóstolo, ele não conseguia nem andar, irmão. Deram a roupa, ele ficou lá. Tira isso tudo aqui. Eu vou só no bodoque. Eu vou acertar esse gigante. Ele usou a arma, querido, que ele tinha. Hoje, a tempo de redenção, ela tem método. Ela tem, querido, uma visão. Essa igreja, amada, ela tem crescido. Deus tem feito uma grande obra neste lugar, porque esta igreja, os líderes dessa igreja, amado, tem uma visão. E Davi, ele tinha métodos. Mas entenda, nós não caminhamos por métodos, nós caminhamos pela unção. Mas nós temos que ter método, amado, para avançar na presença do Senhor. E esta igreja é uma igreja em células, é uma igreja a qual o povo trabalha, a qual o povo vai para cima, amado, do gigante. E o gigante, ele tem que tombar, amado, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Deus levanta líderes, homens e mulheres de Deus, amado, neste lugar, para fazer a obra do Senhor. Eu e você, nós temos métodos, nós temos a visão de Deus sobre a nossa vida. E nós temos também, amada, a unção do Eterno sobre a nossa vida. E o terceiro ponto, amado, que diferencia a vida de Davi dos outros, é a convicção. Amado, ele ouviu as ameaças do gigante. O gigante afrontava, o gigante zombava. Ele ouviu as ameaças de Golias contra o Deus de Israel. E ele sabia que Deus poderia derrotar aquele gigante. Então Davi, quando falou para Golias: você vem contra mim com isso, com lança, com isso, aquilo outro, mas Golias, eu vou para cima de você na força do Senhor dos exércitos. Aleluia. Sabe por quê, amado? Nós temos que entender isso. Davi, ele tinha convicção que o gigante ia cair. Ele tinha certeza, amado, que aquele gigante ia tombar diante dele. É isso, amado, que tem que acontecer na minha e na sua vida. Nós temos que ter convicção que Deus é conosco. Nós temos que ter convicção, amado, da presença de Deus sobre a nossa vida. Nós temos que ter convicção, amado, da liderança a qual Deus colocou sobre a nossa vida. Porque muitas das vezes Deus nos dá algo, Deus dá uma liderança, Deus te dá um ministério, e você se acha incapaz. Você não se acha capaz suficiente, amado, para avançar. E o que Davi tinha na vida dele era convicção. Ele tinha convicção, amado, da presença de Deus sobre a sua vida. E ele tinha convicção que aquele gigante, amado, ia tombar na autoridade do nome do Senhor. E assim, amado, aconteceu. Entenda, amado, tenha convicção do seu chamado. Tenha convicção, amado, da presença de Deus sobre a sua vida. Tenha convicção, amado, da autoridade de Deus sobre a sua vida. Porque se nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós temos que ter uma convicção, amado. Como Jó tinha. O homem tinha uma convicção na vida dele. Perdeu tudo, perdeu bens, perdeu filhos. Mas ele falava algo tremendo: eu sei que o meu Redentor vive. E em breve ele se colocará de pé. Tenha convicção, amado, da presença de Deus sobre a sua vida. Tenha convicção, amado, do seu chamado. Tenha convicção, amado, da liderança a qual Deus colocou sobre a sua vida. Deus te chamou, Deus chamou esta igreja para fazer a diferença, amado, em toda essa região. Por isso que o gigante se levanta, por isso que a adversidade vem, porque eu e você, porque nós estamos fazendo a vontade do Eterno, nós estamos vivendo, amado, para avançar neste lugar, mas não somente crescer. O importante para mim e para você é que o reino de Deus, aleluia, seja estabelecido neste lugar. Aleluia. Mas tenha convicção, amado, do seu chamado. Tenha convicção, amado, da presença de Deus sobre a sua vida. Então Davi tinha tudo isso sobre a sua vida. E o quarto ponto,
Davi tinha visão. Aleluia. Eu e você, amado, nós precisamos de ter visão. Nós temos que ter a visão de Deus sobre a nossa vida. Amado, como eu falei, nós estamos numa igreja, a qual essa igreja caminha sobre uma visão. E Deus quer que você tenha a visão do seu líder. Deus quer, amado, que você ande com uma convicção e com a visão que Deus deu ao seu líder. Fala assim: apóstolo, pastora, nós vamos avançar na presença do Senhor. Se o Senhor te deu essa visão, nós estamos juntos, nós vamos caminhar, nós vamos romper. Pode se levantar o gigante que quiser contra a nossa vida, contra a célula, contra a visão dessa igreja. Nós vamos permanecer, porque aquele que nos chamou, amado, Ele é fiel para nos sustentar até o fim. Então entenda nessa noite, Ele quis que Deus, amado, fosse conhecido. O trabalho de Davi, quando ele encarou aquele gigante, é para que o Deus de Israel fosse reconhecido naquele lugar. Ele enfrentou aquele gigante, é para que o nome do Senhor fosse estabelecido, amado, como Deus de Israel, e não houvesse outro igual ao Deus de Israel. Então Davi, amado, tinha uma visão de um Deus poderoso na terra, que o gigante podia se levantar. Não importa o tamanho, amado, do gigante, o importa é que eu e você, nós temos uma visão de Deus, uma visão de reino, uma visão, amado, que trabalhar para o Senhor não é um fardo. Quando nós não temos visão, amado, o gigante se levanta, e nós começamos a pensar que trabalhar para Deus, servir a Deus é um fardo muito pesado. Mas quando nós temos a visão, pode vir a luta, pode vir um problema, nós vamos entender que é prazeroso, amado, caminhar com o Senhor. É prazeroso, amado, enfrentar as lutas, enfrentar, amado, as dificuldades da vida, e mesmo assim avançar, levantando gigante ou não, nós vamos continuar avançando para a glória de Deus. Certo dia, esses dias atrás, um rapaz, Deus usa cada um, né, rapaz? Eu fui num posto de gasolina e tinha um camarada que estava marrando, que ele não... Misericórdia, mano. Mais tonto do que sangue de Jesus, misericórdia. E ele olhou para mim. Tem dia que a gente passa nos desertos, irmão, as lutas. De vez em quando eu compartilho com o mano, sei, né, o vale vem, a dificuldade vem. Aí nós temos que continuar firme, amado, na presença do Senhor. Eu não posso me mostrar frouxo no dia da angústia. Eu não posso me mostrar frouxo no dia da adversidade. Eu tenho que continuar crendo que o meu Redentor, Ele vive. E em breve Ele se colocará de pé. O gigante é apenas uma promoção. E aquele camarada tonto, ele olhou para mim, ele estava pedindo dinheiro, aí falou assim: ó, o céu é o seu limite. Eu falei: que é isso, velho? Meu Deus, o tonto falando para mim que o céu é o meu limite. Então vamos continuar, que ele está avançando. E até as moedas melhores, aí Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amado, quando você tem promessa de Deus, quando você tem visão de Deus, quando você tem convicção do seu chamado, realmente o céu é o teu limite. Nós vivemos nessa terra, mas nós não somos, amado, dessa terra. Nós somos chamados, amado, para fazer a diferença e fazer a vontade do Senhor nesse lugar. Então a nossa vida, quando nós entregamos ela para Jesus, amado, não é apenas um mar de rosas. Não quer dizer que tudo agora vai dar certo. Não quer dizer que agora isso é só vitória. Muitas das vezes a nossa vida, a vida de um homem de Deus, uma mulher de Deus, existe fracasso, decepções, porque muitas das vezes nós falamos só do lado bom. Nós falamos, amado, dessa parte que é só bênção. Mas quando nós começamos a caminhar, amado, com o Senhor, nem sempre vai ter vitória. Nós vamos perder algumas vezes. Pastor, misericórdia, você está falando de perder? Amado, nem tudo de repente vai dar certo na sua caminhada. Mas quando você tem a visão de Deus, se Ele fizer, aleluia, Ele é Deus.
Se ele não fizer, amado, ele continua sendo Deus da mesma forma. Aleluia, glória a Deus. Entenda, o gigante se levanta contra a sua vida. Qual é o gigante que você precisa derrubar? O gigante se levanta. Esses dias, um pastor amigo meu, dia 13, quando o pastor deu umas mudoadas, meu irmão. Tem uns profetas que abusaram, irmão, não perdoa nem pastor. Aí o pastor está lá, meio molengão, né? Parece que torce para o Atlético, não sabe se vai, se vem, aquela moleza toda. E está lá, aquele negócio, meu filho está assim, meu filho está assado, não sei o quê. Aí tem uns profetas que não perdoam, né? Aí ela levantou aquele dedão, meu irmão, agora se não levanta o dedo, no sangue de Jesus tem misericórdia. Aí ela falou assim: a igreja do Senhor é a cara do pastor, um bando de fracassados. Meu Deus, tem misericórdia. Aleluia, vamos melhorar, vamos romper, amado, em nome de Jesus. E pior que muitas vezes o pastor tem que ouvir ainda, gente. E fala assim: tu tá com razão mesmo, tem que deixar de ser frouxo. O Senhor me chamou, o Senhor me resgatou do império das trevas, amado. Minha vida era só treva, era só problema e só dificuldade. E hoje, porque antigamente, já reparou, irmão, aqui na tempo de redenção não tem isso não. Isso é só pro lado de Canaã, irmão. Ou lugar tribulado. Canaã na Bíblia é maná, é leite, mel, é bênção. Mas Canaã de militeiro, só o sangue de Jesus. Não trouxe ninguém hoje arrebentar esse. Misericórdia. Aqui não tem isso não. Aqui é só homem de Deus, mulher de Deus. Aqui o problema vem, o gigante vem e fala assim: apóstolo, pastora, conta comigo. Aí Canaã não, o pau quebra. Ó, líder, ó, sai vazado, deixa o pastor na mão. Aqui não, aqui é só vitória, irmão. Povo abençoado, fica até uma inveja santa do apóstolo. Que Deus levantou o líder para o lado dele, não com qualquer o pastor pode ficar tranquilo agora com nós. Nós temos a visão de Deus, Deus é conosco. Mas lá no Canaã, irmão, não é assim não. Olha que a luta veio para segura aí, pastor. Estamos saindo fora, estamos saindo de cena. Mas aqui na redenção não, pastor, deixa aqui que eu domino. Né? O Éder olha para o pastor e fala assim: pode deixar que aqui é comigo, pastor. Conta comigo, estamos juntos nessa obra aí. Pode descansar que eu estou na peleja. Irmãos, quando nós temos a visão de Deus, e que Davi queria mostrar, amado, não que ele era bom, ele queria mostrar o tamanho do seu Deus. E você, amado, tem que entender: quando o gigante se levantar contra a sua vida, quando a adversidade vir sobre a sua família, é lógico que você pode ligar para o apóstolo, é lógico que você pode ligar para a pastora, mas tem problema, mas que você já pode resolver. Quando o demônio se levanta, você pode repreender na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Ah, apóstolo! Não, irmão, vai para cima dele em nome de Jesus. Nós temos que ter a visão de Deus. E o quinto ponto aqui, o que fazia diferença na vida de Davi é experiência. E como nós teremos experiência se o gigante não se levantar, irmão? Experiência vem quando o gigante se levanta. Experiência na nossa vida vem quando a luta está grande. Como eu falei, quando tudo está muito bom, irmão, é só refresco. Nós estamos andando de carro para cima e para baixo, com ar-condicionado, jogando bola, comendo picanha, aleluia. E antes de um CPI, gente, misericórdia, comendo picanha, só redenção que tem esse negócio, irmão. Lá no Canaã, em Gripé, é só aquela carne dura, maçã de peito, você tem que colocar abacaxi 3 dias para eles estar amolecida. Aqui não, aqui é só picanha. Mas que nós precisamos de ter experiência com Deus. E quando o gigante levou para o gigante, Davi trouxe à sua memória o campo de batalha, vitórias passadas, com leões, com ursos, não momentos de medo e fracasso. Imagina se Davi olhasse para o gigante e fizesse igual eu assim. Meu Deus, chama o apóstolo ali, apóstolo, pastora. Davi não olhou isso não, irmão. Davi não lembrou do medo e do fracasso não. Quando ele olhou para o gigante, ele lembrou das experiências do passado. Por isso que o homem e a mulher de Deus, amado, precisa de ter experiência com Deus. Querido, precisamos de ter intimidade com Deus.
Para derrubar o gigante, precisamos da presença e temos intimidade com ele. Quando o gigante veio para cima de Davi, ele lembrou das experiências passadas. Ele lembrou do campo de batalha. Ele não lembrou do medo. Ele não lembrou das decepções. Ele lembrou da experiência que ele tinha com Deus. Oh, amado, que você venha entender isso nessa noite. Para caminhar com Deus, para caminhar com o Senhor, precisamos de ter experiência, precisamos de ter intimidade, precisamos de ter um relacionamento com o Senhor. E finalizando, precisamos da presença dele sobre a nossa vida. Aleluia. Esse é o quinto ponto, amado, que fazia a diferença na vida de Davi. E a sexta e última, Davi, ele teve que ter uma atitude. Amado, chega momentos na nossa vida que nós temos que ter uma atitude. Eu não posso viver a minha vida inteira olhando para os problemas, olhando para as dificuldades e não a enfrentando. Tem pessoas que correm a vida inteira dos problemas. Quando a luta vem, ele corre. Quando a dificuldade vem, ele corre. Quando o gigante se levanta, ele some. Mas nós precisamos de ter uma atitude nova, amado, na presença do Senhor. Aleluia. Davi teve uma atitude. Ele olhou, ele viu Golias, não como uma ameaça. Querido, quando o gigante se levantar contra a sua vida, não olhe isso como uma ameaça. Não olhe isso como um grande problema que não tem solução. Davi olhou para aquele gigante e não viu aquele gigante como uma ameaça. Como eu iniciei, eu vou terminar essa administração. Ele olhou para o gigante e viu a promoção dele. Ele falou assim: eu vou casar com ele, eu vou ser isento de imposto. Amado, Davi, ele olhou a promoção. A promoção de Davi foi Golias. A promoção de Davi foi um gigante que se levantou contra o povo de Israel. Ninguém teve coragem de ir contra aquele gigante. E quando Davi, amado, se preparava para ir contra o gigante, o que as pessoas falavam? Tadinho dele, coitado, não vai ter como, não vai conseguir, ele é muito pequeno, ele é muito fraco. Amado, só que Davi, ele não viu a ameaça daquele gigante. Ele viu um grande alvo. Ele viu uma grande promoção para a sua vida. Ele viu uma grande promoção, amada, para o seu ministério. Davi, ele olhou para aquele gigante. Amado, imagine você diante daquela luta tremenda sobre a sua vida. Tem dias na nossa vida, amado, que nós até pensamos que Deus nos esqueceu. Os dias da luta, de deserto, de vale, irmão, ele vem contra a nossa vida. Mas nós temos que olhar este momento como uma grande oportunidade de subir um patamar, uma experiência maior com o Senhor. Querido, o apóstolo, ele disse algo aqui durante o louvor, que eu participo de uma igreja que tem 3.000 membros. Só que há 3 anos atrás eu abri mão de tudo isso. Abri mão de participar de uma igreja tão grande. E comecei do zero lá no Canaã. E este ano que ele faz, ano passado fez 3 anos que eu estou lá em Canaã. E eu conversei com o apóstolo, com a pastora esses dias. E esses dias eu recebi uma grande oportunidade. Meu pastor falou assim: você pode, tem 2 opções. Você pode fazer isso, isso e isso. Você vai ter a oportunidade de trabalhar nesse Canaã. Ou se você quiser, ele falou assim: vem para cá de novo. Vem cá, ficar nos 3.000, tranquilo. Porque quando nós estamos na igreja grande, irmão, pastor auxiliar, deixa o pau quebrar, pastor Alex. Segura a bronca aí. Não é assim, apóstolo? Pastor auxiliar, se der B.O., deu. Mas quem sustenta é o rebudinho ali. E eu olhei e falei: pastor, não, eu não vou recuar. Eu vou continuar enfrentando o gigante. Eu vou continuar em Canaã. Nós vamos possuir essa terra em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Passamos por um deserto no ano de 2017. Deserto, lutas, dificuldades, gigantes se levantando. Mas eu falei: eu vou continuar. Eu vou continuar avançando. O Senhor nos prometeu essa terra.
Nós vamos conquistar essa Canaã, esse bairro Canaã para o Senhor. Como o Senhor deu essa terra para vocês, amado. O Senhor deu essa região para vocês. Amém. Agora, amado, é tomar posse, é derrubar os gigantes que têm se levantado contra a igreja do Senhor e continuar avançando na humildade. É continuar avançando, crendo que Ele deve crescer e nós devemos diminuir cada vez mais. Aleluia. Cada patamar que nós subimos, nós devemos diminuir, amado, para que Ele cresça em nós. Aleluia. Então, para concluir, amado, tenha uma atitude nova deste ano de 2018. Já reparou que nós queremos levantar, derrubar gigante, descer o bicudo, mas não tem atitude, amado. Continuamos vivendo da mesma forma, continuamos pecando do mesmo jeito, continuamos sem a presença de Deus sobre a nossa vida, continuamos sem uma vida de oração. É a atitude que nós precisamos, amado. O gigante vai tombar nessa noite, porque nós teremos uma atitude nova. O gigante vai tombar nessa noite, que eu e você, nós teremos uma atitude de atrairmos, amado, a presença de Deus sobre a nossa vida. E quando a presença de Deus vier, o gigante vai tombar, a dificuldade vai sair fora, amado, da sua vida. Aleluia. Porque você entende que você tem a presença de Deus. Glória a Deus. Oh, aleluias. Oh, nós que somos homens e mulheres de Deus, nós precisamos fazer a diferença. A história de Davi está aqui registrada, amado. A história desse pequeno homem está aqui registrada, porque ele fez a diferença na sua época. Nós precisamos de fazer a diferença hoje. Aleluia. Eu e você, amado, nós vamos derrubar os gigantes que vêm contra o nosso lar. Nós vamos derrubar o gigante que vem contra a nossa casa. Nós vamos derrubar o gigante que vem contra a nossa família. Nós vamos derrubar o gigante, amado, que vem contra o nosso ministério. De repente o gigante se levantou e falou: acabou, não tem como mais, você não vai avançar mais. Mas se a presença do Eterno estiver sobre você, você vai derrubar o gigante que vem contra o seu ministério, dizendo que tudo acabou. Oh, amado, nós vamos derrubar o gigante que vem contra esta igreja, as afrontas que o gigante tem feito contra este lugar, o gigante que se levantou contra a sua célula, ele vai tombar nessa noite. Aleluia. Nós vamos avançar. Nós vamos avançar em 2018. Sabe por quê? Porque nós queremos a presença. A presença fez total diferença na vida de Davi. Eu falei de alguns passos que Davi teve, mas o que fez a diferença foi a presença. Aleluia. Davi tocava aquela harpa, mas o que fazia diferença não era a harpa, era a presença. Aleluia. Eu e você, nós cantamos, pregamos, mas o que faz diferença não é o jeito, a maneira. O que faz a diferença é a presença de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. De repente, neste lugar, você ainda não tem oportunidade de cantar, de pregar, mas o que vai fazer a diferença na sua vida é a presença de Deus, amado. É a presença de Deus, que todos os gigantes que se levantar contra você, eles serão derrubados, porque você tem a presença do Eterno. Aleluia. O que faz a diferença na caminhada do homem de Deus, o que faz a diferença na caminhada da mulher de Deus, é a presença de Deus sobre a Glória a vida, sobre a vida dela. Já reparou, irmãos? Aquele dia que a luta está grande, o gigante se levantou de uma forma tremenda, e você pensa com você mesmo: eu não vou conseguir mais, eu não vou conseguir continuar nessa caminhada, eu não vou conseguir continuar com essa célula, eu vou entregar. Eu não vou conseguir continuar pastoreando, eu não vou conseguir continuar essa caminhada com Jesus. Quando nós passamos por este momento, o que nós mais precisamos é de nos aquietar e saber que Ele é Deus. Aleluia. E saber que Ele tem nos sustentado, Ele tem nos abençoado. A única coisa que nós precisamos, amado, para vencer esse gigante, de tudo que eu falei aqui, é entender que eu e você
nós ainda dependemos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós ainda dependemos, amado, do Senhor. O gigante vai tombar porque eu dependo de Deus. Eu não dependo da minha força. Eu não dependo das minhas estratégias. Eu e você, amado, nós dependemos do Senhor. Nossa vida é uma total dependência dEle. Entenda, se o deserto veio, é para te fortalecer. Se o gigante se levantou, é para também te fortalecer e você subir degraus na presença do Senhor. Eu queria convidar a igreja para se colocar sobre os seus pés essa noite. Glória a Deus. O Senhor te chamou, amado, para que você tenha a presença dEle. O Senhor te chamou, amado, e você tem que entender nessa noite que o que é mais importante na sua vida não é dinheiro, não é carro, não é casa nova. O mais importante é a presença dEle sobre a sua vida. Não despreze, amado, a presença do Senhor. Oh, querido, quando nós temos a presença de Deus, o gigante se levanta. Mas como o apóstolo disse, o gigante se levanta para contemplar a nossa vitória. Aleluia. Para contemplar, amado, que nós servimos a um Deus que pode todas as coisas sobre a nossa vida, um Deus que nos levanta, um Deus que nos fortalece, um Deus que nos segura pelas nossas mãos em momento de lutas, em momento de dificuldade. E esse mesmo Deus que segura na minha e na sua mão, Ele fala: não temas, não temas, não temas, porque eu sou contigo. Glória a Deus. Eu sou contigo. Esse gigante não vai zombar por muito tempo. Esse gigante que se levantou contra a sua vida, ele não vai ficar por muito tempo de pé, porque eu sou contigo. Você tem a minha presença, e essa presença vai fazer total diferença na sua vida. Essa presença, a presença do Eterno, vai fazer total diferença na sua vida. Aleluia. O mesmo Deus que usou a vida de Davi para vencer aquele gigante, esse mesmo Deus vai usar a minha e a sua vida. Amém ou amém? Glória a Deus. Amém ou amém, queridos? Amém ou amém, queridos? Amém. Então nesta noite, tome posse da presença de Deus sobre a sua vida. Como diz a palavra, o mais importante é agradar a Ele. O mais importante é satisfazer a vontade do Senhor. Ele te chamou, amado. O Senhor te resgatou. O Senhor te trouxe a este lugar nessa noite, para você entender que esse gigante que tem te afrontado, ele não vai ficar em pé por muito tempo, porque está chegando sobre a sua vida o que você mais precisa. O que mais você precisa não é de dinheiro, não é de casa, não é de bens, não é de acumular riquezas nessa terra. O que você mais precisa é da presença do Senhor sobre a sua vida. E somente você que tem a presença, levante as suas mãos. Somente você que tem a presença de Deus. E de repente você tem vivido hoje, esses dias, esses meses, um tempo de deserto sobre a sua vida, um tempo de deserto sobre a sua chamada. De repente você começou a caminhar com Jesus, muitos gigantes se levantaram contra a sua vida, mas creia, como eu iniciei a mensagem, eu encerro aqui, com a sua mão direita levantada bem alta para o céu. Você vai tomar posse, e assim que eu falar, você vai fechar as suas mãos, e você vai glorificar o Senhor. Como eu iniciei, eu vou encerrar.
ainda que o deserto, ainda que a luta seja grande, ainda que a adversidade seja grande contra a sua vida, ainda que muitos olhem para você e pensam que não vai ter mais jeito, que acabou, que você não vai conseguir avançar, a palavra de Deus, eu quero falar sobre a palavra, é a palavra que nos sustenta, é a palavra de Deus, amado, quando estabelecida sobre a minha vida, que vai fazer com que o gigante tomba. E a palavra de Deus nos diz, com a mão levantada, com a direita, ela diz que maior, muito maior, maior do que a dificuldade, maior do que o deserto, maior do que os problemas, maior do que as adversidades, ela diz que maior é aquele que está sobre a sua vida. Eu creio que você não entendeu. Maior do que tudo isso que você está passando é a presença de Deus sobre a sua vida. Você pode exaltar ao Senhor, você pode adorar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Recebeu a sua vitória? Amém? Amém. Creia que só em Deus, só no Senhor é que nós encontraremos refúgio. Pastor Cristiano, muito obrigado. Viu? Que Jesus continue te abençoando. Você já é de casa, né? Sabe que nós te amamos. Essa igreja te ama e seja sempre bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Queridos, não perca. Ainda Deus tem muito mais para fazer na minha vida e na sua vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela sempre vem me amanhecer. Talvez você está dizendo assim, pastora, mas eu já chorei uma semana. O amanhecer está demorando demais para mim. O amanhecer está demorando 6 meses, 1 ano. O amanhecer já está demorando 2 anos para mim. Eu estou chorando há 2 anos. Querido, não tem problema. Importa que o Senhor é contigo. Aleluia. Importa que Ele te ama, que Ele é o teu Deus. Não temas que Ele é contigo, Ele é o teu Deus. As suas lágrimas, as nossas lágrimas vai fazer com que a gente possa subir cada degrau, dando valor tudo que estamos conquistando. Quando você sobe, quando você conquista algo muito fácil, você não dá valor. Mas quando você conquista algo com muitas lágrimas, chorando, muitas das vezes sem dormir várias noites, muitas das vezes sem ganhar um abraço, sem ninguém se importar com o seu problema, mas não tem problema, porque Jesus ele te ama. Aleluia. Jesus me ama, Jesus nos ama, e Ele tem um propósito na nossa vida. Glória a Deus. Não há deserto que o Senhor não faça brotar água para Verdade. saciar a nossa sede. Amém ou não amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Talvez você hoje entrou aqui e pode até voltar para sua casa chorando. Não tem problema, querido. O Senhor, Ele continua sendo o Deus da minha vida e da sua vida. Aleluia. Ele continua sendo o nosso Senhor. E uma coisa sempre eu digo, Senhor, dos teus pés eu não saio. Eu não largo mão. Eu não troco, eu não negocio a presença do Senhor. Nem a obra do Senhor, nem nada que o Senhor fizesse por mim. Eu não negocio, eu não troco. Levanta sua mão. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer, Pai, por esse culto maravilhoso. Senhor, como eu te agradeço, Deus, pelo louvor, por cada levita, Senhor, meu Deus, que subiu nesse altar, que está aqui dentro dessa igreja, que veio aqui nesta noite prestar o culto de adoração ao Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar a bênção sem medida. Meu Pai, que o Senhor leva-nos agora para a nossa casa. Meu Deus, em nome de Jesus, com a paz que excede todo entendimento. Meu Deus, que o Senhor seja a nossa paz, que o Senhor seja o nosso refúgio, que o Senhor seja a nossa fortaleza, que o Senhor, ó Deus, seja aquele, ó Pai, que mesmo em silêncio conforta o nosso coração, porque a maior dificuldade, Deus, é quando o Senhor está em silêncio e que nós não ouvimos o Senhor falar o que queremos ouvir. Pai, em nome de Jesus,
mas que nós, ó Deus, não venhamos querer, que nós venhamos obedecer, porque obediência é o princípio de todas as coisas. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais esse elo, essa campanha. Graças eu te dou, Senhor, pela vida do pastor Cristiano. Abençoa a vida dele, a casa dele, a sua esposa, os seus filhos, o seu ministério. Deus, o céu é o limite para ele, porque ele é um homem que honra o teu nome, e ele será honrado muito mais do que ele pensa, porque o Senhor é um Deus que escolhe coisas pequenas para transformar em grandes, Senhor. E eu creio na promessa do Senhor, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. E que todos digam amém. Aplaudem e glorifiquem o Senhor em nome de Jesus. Nós estamos aqui sem cumprimentar, dar um abraço no seu irmão, em nome de Jesus. E